Deus tem uma palavra para as nossas vidas. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você pensar. Você é pobre? Ou você é rico? O que significa pobreza e o que significa riqueza? Literalmente. Sabemos que a pobreza, a miséria, nos coloca à margem, nos coloca do lado. Existem muitas pessoas marginalizadas pela situação de pobreza que vivem. Em contrapartida, a riqueza também. Se nós analisarmos, muitos de nós não temos acesso às pessoas que dispõem de um grande patrimônio, de grandes riquezas, de muitos bens. Também, em algum momento da vida dessas pessoas, elas se sentem à margem daquilo que é real, daquilo que Deus propõe em sua palavra. E o que é melhor? É ser pobre ou ser rico? Vamos analisar a respeito disso na palavra. Todos nós aqui conhecemos a história do jovem rico que se aproximou de Jesus e, conversando com Jesus ali, Jesus pediu para que ele vendesse tudo o que possuía, distribuísse aos pobres e seguisse Jesus. Todos nós conhecemos, todos nós já lemos lá no Evangelho de Mateus este texto. Capítulo 19, versículo 16 ao 22, diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Em outras versões, nós vamos encontrar nesse texto, por exemplo, que ele era um homem de muitas propriedades. Em outras ainda, o chamam, a palavra aqui, a tradução o chama de príncipe. Sabe, irmãos, o quanto a riqueza pode nos afastar de Deus. Antes de falarmos sobre isso, deixa eu te pedir algo. Talvez você entrou aqui hoje, pela manhã, para este culto, cheio de resistências, cheio de pensamentos, e Deus, Ele quer tratar com você, assim como Ele está tratando comigo nessa palavra. Então eu te peço que você se desarme, coloca as suas armas na mesa, se desfaça delas agora, lança fora seus conceitos, tudo aquilo que possa te impedir de absorver o que Deus quer falar contigo aqui hoje. Sabe aqueles problemas do seu dia a dia? Deixa eles de lado agora, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar através desta mensagem. E depois, se você achar que tem problemas ainda, procure resolvê-los.
Mas agora, fique atento a isso. Deixa Deus tratar, deixa Deus falar. Sim, irmãos, porque somos presunçosos, somos cheios de conceitos, de paradigmas, somos arrogantes, e muitas vezes não recebemos a palavra por conta disso. E Deus quer falar profundamente conosco aqui. Essa passagem que nós lemos aqui relata a história de um jovem muito rico que procurou Jesus. E olha, irmãos, ele foi ouvido. O jovem foi ouvido. Quando ele procura Jesus, Jesus para conversar com ele. Ele é ouvido. Ele recebe um conselho de Jesus. Talvez não fosse o conselho que aquele jovem gostaria de ter ouvido, mas ele é aconselhado. E após o aconselhamento, ele é convidado para seguir e caminhar com Jesus. Sabe, claro, ele tomou a decisão errada após este encontro. Ele não quis seguir Jesus, ele preferiu voltar para suas riquezas. Ele era muito rico, e talvez aquilo custasse muito para ele, ter que se desfazer de tudo aquilo. E o quanto, irmãos, muitas vezes as coisas ficam difíceis para nós, porque custamos muito para conquistar, e não temos coragem de desfazer, nos apegamos a esses bens, e não temos coragem de nos desfazer, porque acreditamos que foi Deus quem nos deu. A história desse jovem traz uma grande lição para nós. Vamos nos comparar a este jovem agora. A partir deste ponto, vamos nos comparar a ele e vamos ver em quais pontos da história deste jovem tem a ver conosco. O quanto nós precisamos trabalhar em nossa vida espiritual para sermos capazes de ouvir o aconselhamento de Jesus e fazer aquilo que Ele tem nos mandado fazer. Quanto é necessário ser transformado o nosso coração para abrirmos mão daquilo que temos acumulado. Lembre-se do texto que nós analisamos aqui no momento dos dízimos e das ofertas. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. É possível uma satisfação plena sem riquezas? É possível uma satisfação plena sem Jesus? É possível vivermos uma vida plena sem Jesus? Uma vida repleta de satisfação sem Jesus? E às vezes, irmãos, nós nos apegamos aos nossos bens materiais, nós nos apegamos às riquezas para que vivamos uma vida plena, satisfeita. E somos tremendamente enganados por este sentimento. Aquele jovem, antes de receber o convite, ele procurou Jesus. O convite veio logo em seguida. Vai, vende, distribui, vem e me segue. Lá no versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para segui-lo? Aquele jovem, mesmo sendo rico, veja, irmãos, a palavra fala que ele era rico.
Mas mesmo sendo rico, mesmo sendo abastado, com muitas posses, com muita riqueza, eu imagino que não faltava nada, absolutamente nada para aquele jovem. Ele tinha tudo o que ele desejava. Mas ao procurar Jesus, fica muito claro que ainda faltava alguma coisa, que ele não conseguia compreender e que ele não conseguia resolver. Ele sentia o vazio, faltava algo para preencher aquele vazio que ele sentia. Talvez ele ainda fosse infeliz em sua vida. Este ponto aqui nos mostra a importância de nos aproximarmos do Senhor. Se temos algo em nossa vida que não conseguimos entender e nem muito menos resolver, irmãos, são essas coisas que causam sofrimento em nosso coração. Sabe, às vezes nós queremos fazer de um jeito, mas o nosso coração não permite, o nosso desejo não permite. Em quantos conflitos nós nos envolvemos tentando resolver as coisas do nosso jeito, achando que somos capazes. E muitas vezes nós nos esquecemos de buscar o Senhor para nos ajudar a resolver esses perrengues que surgem diariamente no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no meio familiar, nas nossas amizades, no ministério. Surgem situações que muitas vezes nós nos esquecemos de consultar o Senhor e vamos fazer do nosso jeito. Sabe, quando nós buscamos Jesus, quando nós buscamos a Cristo para nos ajudar a resolver essas questões, essas coisas, Ele vem com solução, Ele traz resposta, Ele nos mostra como resolver e nos enche de felicidade. Jesus satisfaz, irmãos. Jesus satisfaz o desejo do nosso coração. O que falta, de repente, é aprendermos a ouvi-lo. O que falta, de repente, é aprender a enxergar aquilo que Ele tem reservado para nós. Aquele jovem, ele descobriu quem era Jesus. Lá no versículo 16, no finalzinho do versículo 16, o diálogo foi esse: Mestre, o que farei de bom para ter vida eterna? Veja que ele reconhece Jesus como mestre. Então ele conhecia, ele descobriu ali quem era Jesus. E o chama de mestre. E aí Jesus diz: por que você pergunta sobre o que é bom? Irmãos, eu tenho plena convicção de que esse jovem, ele era uma pessoa boa. Ele era bom, ele reconheceu Jesus como mestre, como aquele que poderia ensinar. Lemos que ele queria saber como conseguir a vida eterna. Era isso que ele desejava, e ele sabia que Jesus era o caminho. Ele passou a conhecer ali o caminho, a verdade e a vida. É o que nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele passou a compreender isso. E quando nós lemos esse jovem chamando Jesus de bom, e sendo corrigido por Jesus, isso nos mostra como infelizmente as pessoas se esquecem de quem é Jesus e todo o amor que Ele tem por cada um de nós. Era disso que eu estava falando agora há pouco. Nós nos esquecemos. Queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. E o que é pior, irmãos? O que é pior, muitas vezes nós somos lembrados pelos comerciais da televisão a respeito de quem é Cristo. E é apenas alguns momentos do ano.
o Cristo do Natal, o Cristo da ceia, o Cristo da paixão de Cristo, da Sexta-feira Santa, o Cristo nos momentos difíceis. Quantas vezes nós nos recorremos a Ele somente nesses momentos? Somos bons críticos, somos bons julgadores da vida dos outros, mas muitas vezes cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas, porque nós não olhamos para dentro de nós e julgamos os outros. Buscamos a Cristo no Natal, assim como outras pessoas fazem. Criticamos. Jesus, Ele não é o Jesus somente do Natal. Jesus, Ele não é o Jesus, o Cristo somente da Semana Santa. Ele não é somente o Jesus o qual nós clamamos quando estamos com dificuldades. Nós precisamos, irmãos, de verdade, nós precisamos entender que Cristo precisa ser na nossa vida o que Ele é de fato, o que Ele é de verdade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele quem morreu lá na cruz, é Ele quem derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, é Ele quem carrega os nossos pecados, os nossos fardos. Nós temos que olhar para Cristo pensando assim, que Ele veio para morrer a minha morte, que o sangue que Ele derramou lá na cruz foi para que eu tivesse perdão dos meus pecados, e eu me sinto perdoado, eu me sinto limpo. Então nós temos que valorizar este sacrifício em todo tempo, em todo instante, em todo momento da minha vida, e isso tem que ser um estilo de vida para mim, em todos os lugares, por onde eu andar, onde eu colocar a planta dos meus pés, na escola, na igreja, na minha vizinhança, no meu trabalho. Eu não posso abrir mão, de forma alguma eu não posso abrir mão do sangue de Jesus que me purifica. Eu fui comprado pelo poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem aprendeu que o que ele era e o que ele fazia nunca foi suficiente para ter vida plena. O que eu sou e o que eu faço não é suficiente, mas o que o meu Jesus faz e o que Ele é, irmãos, eu me lembro da música que nós cantávamos aqui no passado, só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus a vida satisfaz. As coisas velhas ficam para trás, só Jesus a vida satisfaz. O sangue de Jesus é suficiente. Sabe, irmãos, se aquele jovem entendesse isso, que as riquezas que ele possuía, que os bens que ele tinha, não o levariam para o céu. Se ele compreendesse isso. E quantas vezes, irmãos, nós precisamos parar para pensar sobre estas coisas? Quantas vezes nós precisamos refletir a respeito disso? Vivemos uma vida desenfreada, em busca de conquistas. Vivemos assim, uma loucura, um frenesi, e nos esquecemos que só Jesus a vida satisfaz. No versículo 19 do texto que nós lemos, indo para o 20, ele diz assim, se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E o jovem fala o quê? Isso tudo eu já tenho feito. O que me falta ainda?
Então, eu já estou apto. Mas não é assim, irmãos. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam que para entrar no reino dos céus, basta serem boas, serem boazinhas, darem esmolas, dar uma cesta básica, fazer caridade. Tem gente que pensa que se conquista desta forma a vida eterna. Basta ser bom, basta ter obedecido os mandamentos, nunca ter traído, nunca ter maltratado ninguém, matado alguém, basta amar as pessoas, basta ter ajudado alguém. Irmãos, pensa aqui comigo, da minha parte, se a salvação em Cristo Jesus bastasse apenas obedecer os mandamentos, eu já estava sentindo as labaredas do inferno me queimando aqui. Porque somente os mandamentos não vão me levar para o céu. Certamente, eu e muitos de vocês já negligenciamos alguns deles. E só os mandamentos, então, não seria suficiente para nos salvar. Claro que é importante, né? É muito importante, é fundamental vivermos, obedecer, observar as regras dos mandamentos que Jesus nos ensina. É claro que é importante amar o próximo como a nós mesmos, irmãos. Sabe, não matar, não trair, honrar os nossos pais, isso sim tem que ser estilo de vida do cristão. Ah, mas eu já errei lá no passado, não importa, o sangue de Jesus já me purificou, o importante é daqui para frente, vamos viver então uma uma novidade de vida. Vamos viver plenamente aquilo que Ele tem reservado para nós. É difícil? Ou se é? Ninguém falou que é fácil, é muito difícil, mas é possível. É possível quando nós olhamos para Jesus, irmãos. Jesus é o nosso modelo. Quando nós olhamos para Jesus, homem, é entrega todos os dias, é entrega total. Não podemos viver de uma entrega parcial, deixamos de receber. Quantas vezes nós entramos aqui, sentamos nessas cadeiras, parcialmente, cumprindo o protocolo. Eu falo de mim, irmãos, quantas vezes eu sentei aí, eu tenho que ir porque, como é que os irmãos vão me, né? Eu lidero uma galera aí, e aí? Eu tenho que ir lá, então eles têm que me ver pelo menos. Muitas vezes a gente vem arrebentado, muitas vezes a gente vem sofrido, na marra. E isso não é bom, porque nós temos que vir por causa de Jesus. Quem está aqui por Jesus? Então aplauda Ele bem forte. Aleluia. Sabe, irmãos, não basta apenas isso, né? Se fosse esse o critério, se fosse o critério de obedecer os mandamentos de Jesus, poucas pessoas entrariam para a vida eterna. Mas se nós analisarmos Atos 16:31, no momento em que o cárcere onde Paulo e Silas estavam aprisionados, horas após eles terem sido surrados, chicoteados em praça pública diante do povo, porque estavam falando em nome de Jesus, foram presos após apanharem muito, e estavam ali por volta da meia-noite, diz a palavra, louvando ao Senhor. E nesse momento, acontece um sobrenatural, um movimento sísmico, um terremoto, e as grades se abrem,
os cadeados se abrem e aqueles que estavam presos, aprisionados naquelas celas, fogem. E o carcereiro então falou: tô mal. Vai acontecer algo mal comigo agora, porque deixei os caras fugirem. E ele se prepara para tirar sua própria vida quando Paulo o impede, dizendo: não faça isso. E aí uma palavra, irmãos, a palavra que saiu da boca de Paulo, eu tenho certeza que saiu do trono do Senhor. Creia em Jesus Cristo, ele disse. Creia em Jesus Cristo e será salvo você e os da sua casa. Irmãos, pensa comigo, obedecer os mandamentos é importante? Claro que é muito importante, mas não é só isso. Nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ao fazermos isso, ao tomarmos essa atitude, todo o pecado é anulado. Somos livres, somos libertos. Creia no Senhor Jesus Cristo, e você e os da sua casa serão salvos. Creia em Jesus Cristo, viva Jesus Cristo, fique atento ao chamado de Jesus Cristo, e a vida eterna estará garantida para você. Os seus pecados não existirão mais, serão apagados. Este jovem, ele negou o convite de Jesus para não perder suas riquezas. Nesse ponto, irmãos, eu fico imaginando aqui o diálogo desse jovem com Jesus. Ô Jesus, eu estou imaginando, tá, irmão? Isso não está escrito na palavra, tá? Ô Jesus, olha, eu tenho uma graninha aí, dá para a gente salvar alimentar uns pobres aí, uns miseráveis, né? Jesus não precisa disso, irmão. Se Jesus precisasse disso lá no Sermão do Monte, nós não teríamos o conhecimento do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se Jesus quiser, Ele faz surgir daquilo que não existe. Eu fico pensando aqui, irmãos, perder as minhas riquezas é muito para minha cabeça. Estou aqui pensando como jovem rico. É muito, não consigo. Estou preso a isso. E quantas riquezas, quantas situações, irmãos, têm nos afastados de Deus? Quantas coisas nós colocamos entre nós e Deus? E aí então, adoramos aquilo, vivemos em prol daquilo que conquistamos, e aquilo vai se tornando uma barreira, nos impedindo de nos aproximarmos do Senhor. Isso é terrível. No versículo 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Mas a escolha é sua. A receita está dada, mas a escolha é sua. E o desfecho dessa situação, irmãos, foi o jovem se virar, baixar sua cabeça e se retirar da presença do Senhor, porque ele tinha muitas posses, muitas riquezas. Não se engane, irmãos, não se enganem. Jesus não compromete seus princípios em nenhum tiquinho assim, de forma alguma, para ganhar a influência de alguém, muito menos de um homem rico. Ele é rico, vamos trazer para a turma. Não. Não estamos falando de política aqui, de barganha. Não estamos falando de conchavos.
Jesus, Ele só queria o coração daquele homem. Jesus só quer o teu coração. Jesus, Ele quer que você o adore. Jesus quer que você reconheça o sacrifício dele lá na cruz. Jesus quer que você o siga. Mais nada. A obra que Ele tem reservada para mim e para você é essa. É essa. Quando nós lemos aqui que Jesus disse a ele para doar as suas riquezas, irmãos, e segui-lo, o jovem se retirou da presença. Por isso ele conta essa parábola. E se nós formos olhar o contexto aqui, seguir lendo, a palavra vai ficando mais dura. Ele conta essa parábola e diz lá que quem não deixar pai e mãe, aqui ele falou das riquezas, mas lá para frente, no contexto mais para frente, nós vamos encontrar coisas mais complicadas. Deixar pai e mãe, abandonar as coisas deste mundo, não é digno. Não é digno dos céus, sabe? E ainda fico pensando, será que se ele tivesse feito isso, como muitos de nós fazemos, se ele tivesse feito o que Jesus havia dito para ele fazer, será que ele teria passado alguma necessidade? O problema dele era o status. O problema dele é que ele não queria abrir mão da forma com a qual as pessoas o enxergavam. O orgulho. A palavra de Deus lá no Salmo 37, versículo 5 diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nada há de faltar. Irmãos, nós temos exemplos vivos aqui no nosso meio de pessoas que vivem unicamente para servir o Senhor. E a palavra de Deus diz que as outras coisas são acrescentadas no dia a dia, conforme a sua necessidade. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele fala sobre isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Se nós fizermos isso, e compreendermos este princípio, e crermos, nada há de nos faltar. Pois é, irmãos, o jovem se afastou de Jesus, o jovem saiu da presença, e aí cabe uma reflexão. Quais são as riquezas que nós possuímos, que têm nos afastado do Senhor? Será que são riquezas mesmo? Será que vale a pena cultivá-las? Será que vale a pena mantê-las? Não seria melhor declarar a nossa dependência exclusiva e única do Senhor? Será que são riquezas ou são coisas passageiras, como a nossa vida? A nossa vida é passageira, a eternidade é para sempre, e a eternidade é conquistada pelo nosso estilo de vida. Precisamos tomar algumas decisões, precisamos fazer algo, Eu assisto uma série, de vez em quando eu tenho tempo, lá no Discovery Channel, eu passo uma série chamada Febre do Ouro. Quem aqui conhece? Quem aqui já viu isso? É louco o negócio, né? É bacana, é legal ver aquilo. Mas o que aquilo nos ensina? Eu estava vendo um episódio outro dia, muito interessante, irmãos. É um reality show, onde as pessoas que fazem parte dele, o elenco, é real, é verdadeiro aquilo, é realidade. Por isso o nome reality show. Mas a gente percebe o quanto aqueles homens sofrem da ausência de Deus. Eles vivem em busca de riqueza. São 3 equipes
Parker Schnabel, uma coisa assim, Parker Schnabel, Rick Ness e Tony Beats. São 3 equipes que eles ficam filmando eles tirando o ouro da terra. E eles falam em muito dinheiro, irmãos. Eles falam em 100 milhões de dólares na temporada, 200 milhões de dólares numa temporada de ouro. É muita riqueza. Mas eu fico pensando também o quanto custa para eles viverem aquilo. Longe de suas famílias. Nesse episódio que eu vou contar para vocês, acontecia um casamento. Mas nesse episódio aconteceu algo também que me chamou a atenção, é que um dos integrantes ficou doente. Irmãos, aquilo me chocou. Ele ficou doente, ele teve cólicas renais. E aí o que aconteceu? Ninguém da equipe da onde ele estava trabalhando se movimentou para levá-lo ao médico. Ele teve que entrar no seu carro e dirigir até o pronto-socorro a 25 quilômetros do local, sozinho. Não abriram mão em nenhum instante de buscar ouro na terra para socorrer aquele homem. Ele ficou hospitalizado, a sua família não foi informada, ele poderia ter morrido. Uma busca por riquezas a um preço muito alto. O casamento de uma das filhas de um dos integrantes lá, o Tony Beats, a filha dele, no dia do casamento, uma das máquinas quebrou. E a família foi para o casamento e ele ficou ali tentando consertar aquela máquina, porque a produção não podia parar em nenhum instante. Enquanto ele não consertou aquela máquina, ele não foi para o casamento. Um homem de um caráter horroroso. E em nenhum momento, irmãos, na celebração do casamento da moça, eu ouvi alguém pronunciar o nome de Jesus. Ninguém falou no nome de Deus. Algo bem terreno mesmo, bem mundano. Coisa terrível, terrível, terrível. Triste. Foi esse episódio que me inspirou esta palavra. Vendo aquilo, o Senhor falou comigo. A busca desenfreada por riquezas, por posses, roubam a nossa saúde, roubam a nossa família. Nossa família, irmãos. Tem gente que trabalha em 3 turnos. A sua casa é apenas um dormitório. Vai só para dormir. Não acompanha a evolução dos filhos, o crescimento dos filhos. Não ajuda na educação. Não representa a paternidade ou a maternidade. Terrível essas coisas. Roubam a nossa paz, a nossa alegria, o nosso casamento, mas principalmente roubam a presença de Deus em nossas vidas. Porque passamos a nos preocupar em administrar as riquezas que temos buscado. E isso é terrível. Se nós analisarmos, irmãos, os evangelhos aqui, nós podemos perceber que o homem cego, quando chegou até Jesus, ele saiu curado. Ele não saiu de outra forma, ele saiu curado, ele saiu enxergando. O paralítico, quando foi apresentado a Jesus, saiu andando da presença do Senhor. A mulher do fluxo de sangue chegou sangrando na presença de Jesus, e quando ela se virou para ir embora, ela estava curada, foi restaurada.
A mulher encurvada, ela saiu ereta. Lázaro saiu vivo, ressuscitou, quando se encontrou com Jesus ali no seu túmulo. Este jovem rico, irmãos, ele saiu da presença de Jesus pior do que quando ele chegou. Nós aqui, não podemos sair da presença de Jesus pior do que estamos. Nós temos um Deus vivo, um Senhor que vive, e que nós não podemos perder a oportunidade que aquele jovem perdeu. Ele teve a maior oportunidade de sua vida para mudar o seu estilo, mas por amar as suas propriedades, por amar as suas riquezas, ele virou as costas para Jesus, porque ele queria ouvir de Jesus. A resposta que ele queria de Jesus não foi a resposta que ele recebeu. Quantas vezes, irmãos, nós vamos em busca de algo que queremos ouvir e Deus fala de outra forma? Precisamos aprender com essa situação, que tantas maravilhas poderíamos fazer se não fossem o empecilho que as riquezas causam em nós. Administrar riquezas dá trabalho, dá uma sensação de que somos independentes, dá uma sensação que não precisamos de Deus, dá uma sensação de superioridade. Por isso que Jesus fala que é muito mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu quero encerrar aqui lendo o texto que nós analisamos no momento dos dízimos e das ofertas. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Mateus 6, versículo 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Irmãos, nós precisamos viver uma vida modesta. Tenho certeza, tenho convicção de que uma vida modesta agrada ao Senhor. Há um tempo atrás eu tinha um desejo, um sonho. Eu vivia fazendo planos. Eu queria comprar um carro, sabe, um carro bem bacana mesmo, um carrão. Eu queria ter um Corolla. Cheguei a ir em concessionárias, fazer, sabe, proposta de compra. Mas quando eu olhava, isso aqui não dá. Não vou conseguir. Se eu comprar um carro desses, a primeira coisa que eu vou negligenciar na minha vida é os dízimos e as ofertas, porque não vai sobrar dinheiro para dar para entregar para o Senhor. Vai faltar alimento na minha casa. Nós vamos comer ovo. É muita ostentação. Se eu comprar um carro desse, eu não vou ter dinheiro para pagar o IPVA dele. Se eu comprar um carro desse, eu vou gastar as minhas reservas pagando seguro. E vou passar 60 meses endividado pagando uma coisa que eu não posso ter. É ostentação. Quando eu estava pensando nesta palavra, irmãos, Deus falava no meu coração a respeito desse desejo do passado. Eu não quero, não tenho condição, eu não tenho mais esse sonho. Porque só Jesus a vida me satisfaz. Eu prefiro uma vida modesta, uma vida mais simples, que não me tire da presença do Senhor. Uma vida mais modesta, uma vida mais simples, que não me impede de cumprir, de participar dos trabalhos que esta igreja nos propõe.
Temos muito para realizar aqui. Temos os cultos de domingo, temos o culto de terça-feira, o culto de liderança, temos o On Hard Institute às quartas-feiras, temos as células, temos os discipulados e tantas outras coisas para crescermos espiritualmente e ter uma vida abastada por riquezas materiais, onde a traça e a ferrugem podem destruir, onde pode roubar meu coração. Eu prefiro uma vida modesta, uma vida que agrade ao Senhor e que eu possa conciliar com o meu trabalho, com a minha família e com a minha igreja. É esse o estilo de vida que eu desejo para mim e para você. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu desejo que o meu coração, irmãos, de verdade mesmo, eu desejo que o meu coração esteja nesta obra. Eu desejo que o meu coração esteja inteiro, pleno, realizando a obra do Senhor. Que aí eu sei que o que Ele tem preparado para mim vale muito mais do que toda a riqueza deste mundo. Feche seus olhos. Pense que a vida eterna não tem preço. Nada, nenhuma riqueza, nenhum valor financeiro, comercial pode comprá-la. Absolutamente nada. E não depende daquilo que eu sou ou daquilo que eu faço. Ela é gratuita, ela é de graça, já foi comprada, já foi conquistada por Jesus lá na cruz, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Então eu não tenho necessidade de mais nada, absolutamente nada, porque a minha satisfação é plena em Cristo. Ter um carro caro, um desejo, um sonho, vai me satisfazer por um pouco de tempo, e depois isso vai perder o interesse, eu vou perder o interesse por aquilo. Mas quando eu sou cheio da presença do Senhor, a minha vida se torna plena e eu passo a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz. Aleluia, aleluia. Senhor, é desta forma que nós, como cristãos, devemos viver as nossas vidas. Esse deve ser o nosso estilo de vida. É desta forma, Senhor, que devemos viver a vida que o Senhor nos deu. Queremos ser encontrados quando da sua volta. Queremos ser encontrados, ó Deus, em santidade. Queremos ser encontrados, ó Deus, vivendo e realizando esta obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Queremos apresentar os resultados, Senhor, os frutos do nosso trabalho nesta obra, que são as vidas que ganhamos para Ti. As vidas, Senhor, que, ó Deus, através do Teu Evangelho foi conquistada para o Senhor. É desta forma que nós queremos viver, Senhor. Riqueza nenhuma pode comprar. Nada, Senhor, pode substituir a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus, por esta palavra, nós Te louvamos por esta igreja, nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos visitou nesta manhã, e declaramos aqui, Senhor, que a Tua graça nos basta, que só o Senhor a nossa vida satisfaz. É desta forma, Senhor, que nós desejamos viver, e que possamos, ó Deus, sobretudo, aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, para que possamos vivê-lo inteiramente, desta maneira, que quando, ó Deus, sairmos daqui,
possamos sair transformados pelo Teu amor, não como o jovem saiu desolado, com uma resposta que ele não queria ouvir, mas que saiamos daqui neste dia, Senhor, nesta manhã, cheios de Ti, compreendendo aquilo que é o desejo do Senhor para nós. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda a nossa mente. Colocamos o nosso tesouro, Senhor, colocamos o nosso coração em Ti, na Tua obra redentora, em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado entre as nações, hoje e para todo sempre, até que o Senhor volte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Desejo um domingo abençoado para você e para a tua família, em nome de Jesus.